Meu nome é Renato Oliveira, e essa é a história de como o momento mais esperado da minha vida se tornou minha maior humilhação. Eu nunca fui o tipo de cara que chama a atenção. Na escola, eu era o aluno que sentava no fundo, não por rebeldia, mas para não atrapalhar ninguém. Sempre fui o último escolhido nos times, o último a ser notado nas festas, o primeiro a ser esquecido quando o assunto era a amizade. Mas ainda assim, eu amava observar o mundo, e no meio daquele mundo barulhento e injusto, havia ela, Lorena Rocha, o nome que fazia meu coração acelerar desde o ensino fundamental. Cabelos castanhos escuros que desciam como se desafiassem a gravidade, sorriso fácil, uma presença que dominava qualquer ambiente. Ela não era só bonita, ela era o tipo de pessoa que parecia nascer para ser amada. E eu nasci para assistir. Durante anos, admirei de longe. Nunca tive coragem de falar. Ela sempre rodeada, sempre desejada, sempre ocupada demais para notar alguém como eu. Mas, na terceira série do ensino médio, as coisas mudaram. Caímos na mesma sala. Dividimos grupo em um trabalho. E ela me notou. Não como um homem. Não como alguém interessante. Mas como um cara legal, inteligente, gente boa. E por mais que essas palavras soassem como condenações, para mim, eram uma chance. Aos poucos, fomos conversando mais. Ela começou a me chamar no WhatsApp. Mandava memes, áudios engraçados, perguntava se eu tinha feito a lição. Eu, claro, respondia tudo com atenção. Às vezes, demorava para responder, só para parecer mais descolado. Mas por dentro, cada notificação do nome dela me fazia tremer. Chegamos a ir juntos até a biblioteca algumas vezes. Uma vez, ela encostou a cabeça no meu ombro. E naquele gesto, eu me permiti acreditar. Talvez, só talvez, ela esteja começando a gostar de mim. Planejei tudo por semanas. Esperei o momento perfeito. Comprei uma caixinha simples, coloquei um bombom dentro. Escrevi um bilhete. Você aceitaria ser minha namorada? Assinei com um coração. Simples, direto e, para mim, sincero. Escolhi o intervalo da sexta-feira. Ia ser no pátio, onde todos estariam, amigos em volta. Ela no centro. E eu chegando com o bilhete na mão, o coração na boca e o futuro nas mãos. Mas a vida nem sempre respeita o roteiro de quem sente demais. E naquele dia, eu pedi ela em namoro. E ela riu. Riu como se fosse piada. Riu alto. Riu olhando para o lado, para os amigos, para quem passava. Riu e repetiu. Isso só pode ser brincadeira, né? E naquele momento, diante de dezenas de olhares, de risos abafados e rostos surpresos, eu deixei de existir. Eu lembro de cada segundo. As mãos suadas, o bombom tremendo na minha palma, o bilhete amassando devagar enquanto eu ainda sorria sem saber o que fazer. Lorena rindo com a cabeça jogada para trás, como se eu tivesse contado a melhor piada do ano. Os amigos dela olhando para mim, uns com pena, outros com deboche, alguns gravando. Eu não chorei. Ainda não. Só baixei os olhos. Guardei o bilhete de volta no bolso. Disse desculpa, foi um mal-entendido. Como se eu fosse o culpado. E saí andando devagar, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo tinha quebrado. A dor que senti naquela hora não veio da rejeição. Veio da humilhação. Eu não fui só recusado. Fui ridicularizado. Depois disso, os dias viraram um filme repetido. Passava pelos corredores e sentia os olhares, os sorrisos contidos, os cochichos. Na sala de aula, evitava levantar a mão. No recreio, fingia estar ocupado com algum livro. No celular, nenhum oi, nenhuma mensagem, nem mesmo da Lorena. Ela simplesmente apagou a minha existência. E como a gente some fácil quando os outros decidem que você não vale mais a pena. Minha mãe dizia que era só uma fase,
Meu pai não sabia. Ninguém sabia. Porque eu não contei pra ninguém. Engoli a vergonha. Enterrei a dor. E coloquei uma máscara que sorria por mim. Até que uma noite, enquanto fingia estudar, recebi uma mensagem no WhatsApp, número desconhecido, sem foto de perfil. Você não merecia aquilo. Meu coração disparou. Respondi. Quem é? Só alguém que viu o que os outros não viram. Fiquei sem saber o que dizer. Ela perdeu a chance de ser amada por alguém de verdade. E então, a pessoa saiu do chat. Nunca soube quem foi. Mas aquelas palavras foram as únicas que me fizeram dormir em paz naquela semana. Mas foi também, naquele instante, que uma semente brotou dentro de mim. Uma semente silenciosa, sombria, que dizia: um dia, todos eles vão olhar para mim de novo. Mas dessa vez, não vai ter riso. Depois daquele dia no pátio, alguma coisa dentro de mim morreu, mas outra nasceu. E pela primeira vez, eu comecei a mudar. Não para impressionar ninguém, mas porque eu não suportava mais ser quem eu era. Comecei a acordar mais cedo. Tirei todas as redes sociais do celular. Parei de consumir tudo o que me lembrava dela. Apaguei o contato. Queimei o bilhete, joguei o bombom fora. E fui atrás do que eu nunca tive: controle. Entrei na academia, perto de casa. No começo, mal sabia levantar um halter, mas em silêncio, fui aprendendo. Fui estudando sobre estilo, postura, expressão corporal. Troquei as roupas largas por algo mais ajustado. Deixei o cabelo crescer um pouco, cuidei da pele. Passei a andar de cabeça erguida. E, principalmente, parei de sorrir para todo mundo. Meses se passaram. As férias chegaram. E quando as aulas voltaram, eu já não era o mesmo. Não era arrogância. Era presença. Os olhares mudaram. As pessoas se confundiam. É o Renato? Como ele mudou, inclusive ela, Lorena. Na primeira semana de aula, nos esbarramos no corredor. Ela olhou. Demorou para reconhecer. E tentou sorrir. Oi, tudo bem? Eu apenas assenti com a cabeça. E continuei andando. Ela ficou parada, sem saber se sorria ou se pedia desculpa. Mas eu não dei espaço para nenhuma das duas coisas. Naquela altura, o que eu sentia já não era mais dor. Era algo mais perigoso. Frieza. Enquanto todos começavam a me notar, eu continuava focado. Passei a me destacar nas apresentações. Fui convidado a participar de um projeto de empreendedorismo da escola. Ganhei um prêmio na feira de ciências. Meu nome começou a ser comentado não por pena, mas por mérito. E um dia, na saída, escutei duas garotas cochichando. Ele ficou lindo, né? E pensa, a Lorena riu da cara dele. Eu continuei andando, mas por dentro, sorri. Não era vingança, era justiça. E quando menos esperei, o inesperado aconteceu. Lorena me chamou no Instagram. Mensagem direta. Oi, queria conversar com você se puder. Fiquei olhando para a tela. A mesma tela onde meses antes eu esperava por um simples olá dela. E agora, ela queria conversar. Mas o Renato de antes já não estava mais ali para responder. Demorei 2 dias para responder a mensagem da Lorena. Não foi por arrogância. Foi por controle. Porque quando você já foi ridicularizado uma vez, aprende a medir cada palavra, cada passo. Escrevi. Oi, pode falar. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Queria te pedir desculpa. Por tudo. De verdade. Respirei fundo. Fiquei olhando para a tela. Palavras bonitas. São fáceis quando a plateia some. Ela continuou. Eu fui idiota. Nunca devia ter feito aquilo. Na hora eu achei que fosse brincadeira. Eu não sabia que você falava sério. Mentira. Ela sabia. Mas não quis acreditar, porque admitir aquilo significava assumir que alguém como eu poderia ser digno de amor. E naquele tempo, eu não era. Agora, eu era outro. E ela queria corrigir o passado. Tá tudo bem, respondi.
Você só me mostrou quem eu nunca devo ser. Silêncio. Depois ela mandou: Você tá incrível. Queria te ver qualquer dia desses, só para conversar. Engraçado. Ela queria conversar agora. Mas onde estava essa vontade quando eu estendi a mão? Quando eu fui embora com o rosto quente e a alma vazia? A resposta estava ali. Ela só quer o que não tem mais certeza que pode ter. E foi então que eu decidi não responder mais. Ela mandou: Depois, oi? Depois, você ficou bravo? Depois, eu mereço isso. E talvez merecesse. Mas a questão não era mais ela. Era eu. Na semana seguinte, numa roda de amigos, ela veio até mim com um sorriso tímido. Renato, posso te falar um negócio? Assenti. Eu só queria uma chance. Uma de verdade. Você já teve uma. No dia em que eu te pedi em namoro, e você riu na frente de todo mundo. Ela ficou em silêncio, baixou os olhos, e pela primeira vez, quem foi embora foi ela. E eu fiquei ali, de pé, firme, com o coração leve. Mas naquela noite, sozinho no meu quarto, as lembranças voltaram. E eu percebi que mesmo quando a gente vence por fora, certas feridas ainda moram por dentro. Eu venci, mas perdi algo que não sei se um dia vou recuperar. A pureza de amar sem medo. Meses se passaram. Concluí o ensino médio. Fui aprovado em uma universidade pública. Ganhei uma bolsa por desempenho acadêmico. E pela primeira vez, saí da cidade onde tudo aconteceu. Nova cidade, novas pessoas, novos olhares. Mas por dentro, a mesma alma marcada. Conheci outras garotas. Algumas se interessaram de verdade. Mas havia algo em mim que sempre travava. Uma lembrança, um medo. Uma frase ecoando lá do fundo. Isso só pode ser brincadeira, né? Essa frase virou um eco, virou cicatriz. E também virou filtro. Passei a desconfiar dos olhares doces demais. 2 elogios fáceis. Das promessas, porque entendi que às vezes, quem mais sorri para você é quem primeiro vai rir de você. E por isso, construí meu mundo com calma, sem pressa, sem precisar provar nada para ninguém. Me tornei alguém que não busca aprovação, busca a verdade. E um dia, por acaso, ao voltar para minha cidade natal, para visitar minha mãe, a reencontrei. Lorena. Sozinha, sentada no banco da praça. Ela me viu primeiro. Sorriu. Se levantou. Veio até mim. Renato? Oi. Você tá diferente. Ainda mais bonito agora. Obrigado. Eu fiquei sabendo que você tá estudando fora. E indo super bem, né? Assenti. Fico feliz por você. Ela disse, sincera. Pela primeira vez, eu vi nela humanidade. E pela primeira vez, não senti raiva. Só disse, obrigado. Espero que você esteja bem também. Ela sorriu. Baixou os olhos. Ainda pensa naquilo? Na humilhação? Ela assentiu. Não com dor. Mas nunca vou esquecer. Respondi. Ela segurou as lágrimas. E disse, antes de virar as costas. Eu também nunca esqueci. Fiquei ali, parado, assistindo ela ir embora. Sem mágoa. Sem desejo de vingança. Sem querer voltar no tempo. Porque o tempo fez o que eu nunca conseguiria. Me ensinou a me amar, mesmo quando os outros riram de mim. E hoje, quando alguém pergunta por que sou tão reservado, tão cuidadoso com quem deixo entrar, eu só sorrio e penso, porque um dia eu pedi alguém em namoro com o coração inteiro e ela destruiu tudo com uma gargalhada. Se você já foi rejeitado, ridicularizado, humilhado por amar alguém de verdade, não se odeie por isso. O problema nunca foi você amar demais. O problema foi alguém rir do que você carregava com sinceridade. Se essa história falou com você, se inscreva no canal. Aqui, cada narrativa é feita para te lembrar que até as dores mais profundas podem virar a base da sua força. E que quando você se levanta depois de ser humilhado, ninguém mais consegue te derrubar.